Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do feudalismo e como que isso impactou no ressurgimento das cidades e no ressurgimento do comércio, no processo que a gente chama de renascimento comercial e urbano a partir ali do século XI. E para você que não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Peço para você se inscrever aí embaixo, para não perder os assuntos que a gente está trabalhando. A gente está entrando na reta final aí de período medieval e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. A gente está finalizando também outros ciclos, como finalizando o processo do Segundo Império, finalizando o processo de colonização brasileira. Então fique à vontade para você pesquisar o assunto que você tem interesse e vamos para o vídeo. O sistema feudal começou a dar muito certo a partir da estabilização da sociedade feudal, com o fim das invasões germânicas no século X. As pessoas passaram a viver mais, produzir mais alimentos, com as várias técnicas que eles criaram, como a rotação de culturas, como o uso da charrua, e mesmo as pequenas trocas entre feudos que começaram a acontecer a partir daquilo que sobrava, a partir do excedente da produção. Começou a ter uma troca entre os feudos e o uso dos próprios alimentos que eram produzidos nesses feudos para trocas. Esses primeiros indivíduos que vão comercializar serão camponeses que vão precisar de uma nova atividade econômica, porque os feudos estavam completamente lotados. E surgem as primeiras feiras, onde eram pontos de encontro entre estradas, e que vários comerciantes de feudos próximos se reuniam para comercializar entre si. Num primeiro momento, essas trocas eram feitas alimentos por alimentos ou produtos por produtos, isso ainda não tinha o ressurgimento dessa moeda. E com o passar do tempo, algumas feiras foram se tornando feiras definitivas, começaram a surgir uma cidade um pouquinho maior, com uma ocupação permanente, e essas cidades se tornaram os burgos. E os comerciantes que passaram a ter residência fixa nesses locais passaram a ser chamados de burgueses. Ou seja, a burguesia eram os comerciantes que originalmente eram camponeses. Então, nesse processo, dentro do feudalismo, nasce a burguesia, que é a classe comercial. Ao mesmo tempo, vão começar a surgir novas rotas terrestres entre as cidades que já existiam, que passaram a ter uma importância maior, porque as pessoas começaram a sair do campo, não num grande volume, mas para tentar novas condições de vida, tentar novas possibilidades. E passou a ter uma rota comercial entre essas cidades novas e as cidades mais antigas que ainda existiam. Com o passar do tempo, essas rotas de comércio no interior da Europa, elas vão se expandindo e vão surgindo as ligas comerciais, como é, por exemplo, o caso da Liga Hanseática, que ela atuava ali na Europa Central e no norte da Europa, e fora as rotas que, com o fim das cruzadas, passaram a vir do Oriente através dos muçulmanos para as cidades italianas. Então, parte das cidades italianas foram beneficiadas com esse comércio que estava ressurgindo. Pensando agora um pouquinho nas cidades que não eram só atividades comerciais que tinham nessas cidades. Você tinha pessoas que passaram a viver do artesanato. Então, ferreiros, artesãos, joalheiros, carpinteiros, tecelões e uma série de outras profissões que tinham que ter a produção manual surgiram, certo? E eles passaram a vender os seus produtos nessas cidades. Com o passar do tempo surgiram também as corporações de ofício. O que era isso? Era um grupo de ferreiros daquela cidade, era um grupo de carpinteiros, era um grupo de pessoas daquele mesmo setor, que eles controlavam a questão dos preços e eles também controlavam a qualidade do produto. Isso garantia que tudo fosse feito mais ou menos de uma forma padronizada. Com o comércio nas cidades e nas feiras, o dinheiro passou a ser mais fácil para você comercializar do que você trocar o alimento pelo outro, ou grandes quantidades entre si. Então, surgiu novamente o dinheiro, cada feudo tinha a sua moeda, cada feudo tinha a sua unidade de medida, sua unidade de peso, então isso iria dificultar um pouco mais o comércio. Então, ressurge a moeda passa a ser utilizada, e vai surgir a figura do cambista, que vai ser aquele indivíduo que tinha dinheiro e que ele era responsável por trocar diferentes moedas de diferentes locais que você tinha. E esses indivíduos viviam desse tipo de atividade também nas cidades.
Com o passar do tempo se intensificou esse comércio, e é por isso que a gente chama de renascimento comercial e urbano, porque as duas coisas estão relacionadas. Com o passar do tempo, esses cambistas vão se tornar os banqueiros, aqueles que passaram a emprestar dinheiro a juros, ou aquilo que é mais conhecido por uma palavrinha chamada usura. A igreja, por sua vez, condenava a usura, porque acreditava que você vender o tempo não era uma coisa positiva, afinal, o tempo a Deus pertence. Então, por isso que a igreja acabava condenando a questão do empréstimo de dinheiro a juros. E um dos sintomas dessa sociedade em transformação, em expansão, vão ser as várias expedições das cruzadas, como a gente falou no outro vídeo, e também a própria mudança arquitetônica das cidades, construções maiores, como é o caso das igrejas. Como é que se produzia a construção das igrejas até então, até o século XII aproximadamente? Era o estilo românico, que eram igrejas menores, paredes mais grossas, com pouca iluminação natural, que eram verdadeiras fortalezas de Deus. Que em pequenas vilas, pequenos feudos, quando não se tinha um abrigo no Senhor, ou a igreja seria um ponto de refúgio, certo? E que ali naquele caos ali que acontecia até o século X, era uma forma das pessoas se protegerem e se reunirem e receberem a proteção divina. Não eram igrejas muito amplas, então era um grupo pequeno de pessoas. A partir do século XII começam a surgir as igrejas góticas, que elas vão ser igrejas maiores, com torres, as paredes vão ser menores, e para dar sustentação a essas igrejas, elas tinham arcos, e isso garantia que elas fossem mais altas, mais amplas, e esses arcos também tinham a simbologia de ter o símbolo de levar a fé, né? O arco seria uma simbologia para as mãos em prece, e isso garantiria também toda uma simbologia no interior dessas igrejas, e isso garantia um número maior de fiéis. Essas igrejas também tinham amplas janelas e vitrais retratando cenas religiosas, também com aquela função pedagógica que a gente conversou no outro vídeo. E, além disso, vai ser um sintoma muito importante desse desenvolvimento econômico. Bom, a partir ali do século XIV, vão acontecer alguns eventos que vão levar ao declínio dessa sociedade feudal, a partir do declínio do feudalismo, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então eu agradeço para você que assistiu até aqui, peço para você deixar o seu gostei, deixar o seu comentário e compartilhar com seus amigos. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.